Mas o que eu vou ensinar é essa pecinha, que é uma peça coringa. Eu uso o kit escova de dente, normalmente tem alguma coisa de maquiagem, que agora não tá ali, remedinho para dor de cabeça, algodão demaquilante, band-aid, essas coisas de emergência, né? Precisar de 2 tecidinhos do mesmo tamanho e mais um plástico do mesmo tamanho. Um tecido vai ser o externo, outro vai ser o forro, e esse tecido ele tem 32 por 23. Primeiro vocês vão cortar os retângulos de vocês no plástico. Por que no plástico? Porque como a gente vai colocar, aqui o bolsinho é plastificado, mas eu pus o plástico também aqui internamente, ó. Então aqui, se por um acaso você tá com pressa, tem que colocar a escovinha molhada ali, alguma coisa assim, vazar algum remédio, alguma coisa assim, não vai ter problema, porque tá plastificado. Primeira coisa, vocês vão posicionar a etiquetinha de vocês e para os bolsinhos, 3 pedacinhos de plástico cristal. Esse que eu tô usando é o número 30, ele é um pouquinho mais grosso, vocês podem escolher o que vocês quiserem usar, não usem um muito fininho, porque senão ela vai arrebentar muito fácil. São de 9 centímetros por 23, os mesmos 23 da largura da peça. São 3 de 9 centímetros por 23 e um de 3 centímetros por 23. Que são esses daqui, ó. 9, 9, 9 e esse pequenininho é o de 3. Além disso, eu pedi 3 zíperes, que eu usei o zíper pronto mesmo, não é o de metro, que eu acho mais delicado que esse tipo de peça. Uma tirinha de tecido, como se fosse um viezinho para dar um acabamento. Não precisa, vocês podem deixar só o zíperzinho no plástico. Mas é que eu não acho tão bonitinho. Eu acho mais bonitinho fazer um viezinho, já ensinei como fazer. Só coloco, eu corto de 4 centímetros, então vai ser os mesmos 23. E daí eu vou precisar, nesse caso que são 3 zíperes, eu vou precisar de 6, porque eu preciso de 2 para cada um. É os mesmos 23 por 4 centímetros, coloco uma dupla face de cada lado, viro. Isso daí eu já tenho vários vídeos que eu ensino a fazer. Então eu simplesmente vou abraçar todos os meus zíperes, simplesmente colei ele ali, que eu vou costurar ainda. Então, vou fazer isso nos 3 zíperes. O que nós vamos fazer? Nós encapamos os nossos, para dar acabamento no nosso zíper, nós simplesmente vamos pegar todas as partes. É que aqui não vai dar para ver muito bem, mas acredite em mim que é o que eu vou fazer. Pode ir direto a costurar? Pode. Eu prefiro colocar a dica da dupla face se eu achar a ponta dela. Cristina querendo me emprestar o óculos, tô de óculos. É, as duas de óculos, agora vamos ver quem consegue ver a ponta primeiro. Então, ó, dupla face, gente, de papelaria, não é nada específico pra costura. Uma vez que eu encapei, eu vou pegar, esse é o lado direito do zíper, onde tem os dentinhos do zíper, e eu vou pegar e vou colocar a dupla face no lado avesso, pro plástico ficar por baixo. Eu tenho um outro vídeo que eu ensino, volta e meia eu ensino a fazer coisinhas com plástico e tudo mais, que eu ensino a embutir totalmente o plástico nesse viezinho aqui, esqueci o nome do viés. Mas aqui eu quis fazer uma peça que fosse rápida e é para fazer, vender e ganhar dinheiro mesmo, gente. Então, vocês vão fazer isso daqui em todos os 3 zíperes, tá? Vamos colocar uma dupla face ali. Esta já está acabando, vamos para a próxima. Eu sou uma consumidora de dupla face, gente. Só porque eu acho que facilita, mas não precisa. Se você tiver prática, você não precisa nem pôr, você simplesmente costura direto. É que eu gosto pro plástico não sair do lugar. Daqui é a invenção Biebdala, adoro umas coisas para facilitar a vida. Já uso faz tempo a dupla face, só que eu deixo até... Já vou mostrar, já vou abrir minha gaveta ali. Hoje eu até fui na papelaria comprar essa dupla face, que é uma dupla face que ela tem um pouquinho menos do que 1 centímetro. Ela é quase 1 centímetro, olha ela na base de corte aqui, ó. Ela é quase 1 centímetro. A que a gente normalmente encontra é essa daqui, ó, que eu não gosto, porque ela é mais larga. Isso na parte do avesso do zíper, vou tirar o papelzinho da dupla face e deixar só ela coladinha ali, ó. Essa dupla face aqui, gente, é só para segurar, ela não vai prender o teu plástico ali, vocês têm que costurar, tá? Às vezes as pessoas falam, mas você vai costurar mesmo com a dupla face? A dupla face é só para tudo ficar nos seus devidos lugares enquanto eu for costurar. Então, eu vou vir com as 3 partes que são maiores, ó, colei uma na primeira dupla face, uma na segunda, e vou juntando os zíperes, deixando como se fosse uma peça inteira. Aí, na última, venho,
Aqui vocês têm que se preocupar, aqui eles têm que estar alinhadinhos. Se vocês estiverem trabalhando sem viés, não tem problema, porque depois vocês só vão refilar o zíper daí. E no último, vocês vão pôr o ladinho que era menor. Vocês vão vir aqui. E vocês vão posicionar para ver mais ou menos como o tamanho que vocês querem. O que a gente quer? A gente quer esses bolsos grandes. Aqui é só o acabamento. Então, aqui vocês podem refilar. A linha por aqui por baixo. E daí refila. O legal dela é que ela dobra certinho. Então, aqui vocês vão posicionar. Eu quero mais... Quero deixar esse pedaço maior aqui pra cima e aquele bolsinho menor. Então, vocês posicionam como vocês quiserem. Olha, a hora que vocês já viram, mediram, cortam certinho daí do tamanho que vocês querem. Eu não vou fazer isso agora ainda, eu vou antes costurar. O que a gente precisa se preocupar na costura aqui? Eu quero esse tipo de acabamento, ó. Como se fosse um acabamento industrial. 2 costurinhas em cada viezinho, tá? Eu tenho que lembrar... que nessa daqui, as 2 costuras estão prendendo viés. Nessa daqui, uma das costuras vai estar prendendo, finalizando o bolso. Senão ele vai ficar um bolso inteirão. Pra que eu preciso 3 zíperes se eu não tô finalizando? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui, as 2 costuras estão inteiras e 2 inteiras. Então, eu vou pegar primeiro pro lado pequenininho. Vou na minha máquina e vou passar uma costura, ó. O lado que é o plástico pequenininho. Vou passar uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui. Nós vamos vir e vamos passar... Nesse segundo zíper, então, lembrando, é do pequeno para os maiores. O primeiro zíper, vai passar as 4 costuras. No segundo zíper, nós vamos passar só a costura da beiradinha e as outras 2. No terceiro zíper, só da beiradinha e das outras 2. Porque essa costura de cima e essa de cima, ela vai fixar no forro. Para daí limitar meus bolsos. Então, nós vamos fazer isso agora. Precisa pôr pé especial para zíper, para plástico, para não sei o que. Não precisa, gente. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Na minha máquina eu consigo mudar a agulha de lugar, ó. Pra cá, pra lá. Então eu posso vir na posição que eu acho que ela vai ficar legal. Alinho o meu dentinho do zíper bem junto com o pezinho aqui. Vou costurar ali, mantendo aquela linha. O meu pezinho de máquina não é aquele próprio para plástico, ele não tá pegando no plástico, ele tá pegando no zíper e no viés, então ele não tá grudando na minha máquina. Às vezes essa parte pode dar uma grudadinha, basta você levantar um pouquinho, aqui no meu caso não tá nem grudando, então só é costurando. Ela não gruda na agulha, ela tá toda encapada nos tecidinhos aqui e com o tempo já vai. Deixa só a máquina passar aqui, o barulheiro da máquina. É importante explicar, né? As pessoas sempre me perguntam se não estraga a agulha. Não estraga a agulha, não tira o fio da agulha. Eu uso direto, meninas, e não tem problema. O único problema é que às vezes, com o tempo, a agulha vai ficando grudenta. Então, eu faço manutenção da minha máquina, manutenção que eu digo, aquela limpezinha que a gente abre, tira todas as fibras, fiapinho, eu faço uma vez por semana, porque eu uso bastante a máquina. Então, não sei se vocês fazem com essa frequência, mas toda vez que eu aproveito para limpar a máquina, eu já passo um paninho com álcool, um paninho molhadinho com álcool na agulha. Não precisa trocar a agulha, é só dar uma limpadinha na agulha de tempos em tempos. Mas isso porque eu uso muito a técnica da dupla face. Se você usa só de vez em quando, você não precisa nem limpar com essa frequência, porque ela não solta muita cola. É só com o tempo mesmo que ela vai soltando cola. Vou colocar, como eu já costurei, agora eu vou colocar meu cursor. É super fácil de colocar, porque é o comprado, não é aquele terror que é. Pra mim, né, a maioria das pessoas não tem esse pânico de colocar. Eu não gosto de zíper com metro, porque eu não consigo recolocar o cursor, mas esse daqui é super tranquilo. Aqui ele tem um lado redondinho, ó, que é o lado que a gente vai entrar, e aqui é o lado que eu tirei as garrinhas. Então, eu só coloco ali, aquele primeiro pedaço não tem garrinha, então é só encaixar ali. As pessoas me perguntam por que eu tiro o cursor para recolocar. Porque eu quero os 2 lados do zíper fechadinhos. Na hora que eu for costurar, eu não vou correr o risco do meu zíper ficar aberto. Então, eu tiro, deixo ele todo fechado e recoloco.
O que nós vamos fazer agora? O tecido, que era o mesmo tecido externo, lembra que eu pedi para vocês cortarem? Um externo, um de forro e um plástico do mesmo tamanho. Que o meu tá um pouquinho maior, mas eu já vou refilar. Por quê? Porque eu quero que o lado de dentro da minha necessaire aqui seja plastificado. Bia, às vezes o meu plástico tá assim, todo amarrotado, o que eu faço com ele? Não sei o que vocês fazem, meninas, mas eu passo plástico. Como que vocês vão passar plástico? Não é porque eu tenho ferro especial, não. Põe o tecido em cima, dou uma passada, cuidando para não pegar no plástico, né? Pegou no plástico, já era, tem que cortar outro. Meu ferro tá em temperatura normal, que eu uso, temperatura quente, ele não vai acontecer nada no meu plástico, quer dizer, vai acontecer, vou mostrar o que vai acontecer. Assim que ele sai do ferro com o tecido em cima, hein, gente, não põe direto no ferro, não. Ele tá, se ele dobrar, ele vai começar a querer grudar, mas ele volta na estrutura dele de novo certinho, então não tem problema. Vou posicionar meu plástico, lembrando que com plástico a gente não pode usar alfinete. Se você, por um acaso, não tem clips, não se desespere, dá pra usar grampo de roupa, dá pra usar esses clipezinhos de papelaria, funcionam perfeitamente. Ah, tá. Dá pra usar grampo de cabelo, eu já mostrei várias vezes pra vocês usando milhões de materiais alternativos. O que eu mais gosto do alternativo mesmo é o grampo de roupa. Grampo de roupa todo mundo tem em casa, faz o mesmo efeito do que esses clipes chiquezinhos, bonitinhos. Você não precisa pagar caro por ele, bem baratinho por sinal. Eu quero a minha peça impermeabilizada, então eu pus esse plástico junto com o forro. Daí eu vou posicionar o meu. Agora que eu já coloquei meu cursor, eu posso tirar todo o excesso de zíper daqui. E aquele excesso de plástico também que eu tinha cortado a mais, lembram? Que eu não preciso mais da entradinha do cursor ali. Então, isso tudo vai pro meu lixinho. Agora, eu vou posicionar eles, encaixar ali, para daí acertar o excesso do que eu não quero. Lembram que eu falei que às vezes a gente deixa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente vai regular depois. É melhor deixar a mais, cortar a mais esses plásticos, principalmente o plástico lá que eu tinha cortado de 3 centímetros, às vezes você quer pôr um pouquinho a mais. O que eu fiz aqui, ó, arredondei os 4 cantinhos, agora é a hora de eu fazer esta costurinha e essa, porque o que acontece? Se eu não fizer essa costura, o meu bolso vai ficar um bolso inteirão, pra cima e pra baixo. Pra que eu preciso 3 zippers se todos eles levam pro mesmo lugar? Né? Então, eu preciso fazer essa costura aqui e essa aqui com tudo junto. Vou costurar bem na beiradinha, seguindo o mesmo exemplo dos outros. Porém, eu vou costurar naquele lugarzinho que eu não tinha costurado ainda. Chego perto do zíper com a agulha baixada, eu simplesmente jogo meu zíper pra lá. E vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, que também não estava preso. A gente faz essa costurinha que eu acabei de fazer, daí sim eu tô pondo limite no meu bolso. Agora, se eu abrir, ó, meu bolso não vai pra lá, não tem como minha mão ir pra lá. Então, este bolso aqui, agora ele termina aqui onde eu fiz a costura, ó. Ó, terminou ali. Este bolso aqui termina onde eu fiz esta costura aqui, ó. Ele não vai pra lá. Antes ele era uma coisa só. Agora, basta a gente vir com... Agora, outro detalhe, ó. A etiqueta de vocês vão colocar desta maneira aqui, ó. Vamos pôr ela lá na pontinha. Se for etiqueta desse de colocar, tá? Ou de costurar. Se for a de bandeirinha, vocês vão prender junto com o viés. Mas vocês vão colocar na pontinha 3 ou 4 dedos da beiradinha, de uma das beiradinhas, de cada lado, ó. 3 dedos, posiciona a etiquetinha de vocês, tá? A hora que vocês forem posicionar a peça,
A etiqueta vai estar do mesmo lado que tinha o bolso pequenininho. Porque se vocês fizerem ela ao contrário, ó, se a etiqueta tivesse aqui, a hora que vocês vêm com o pequenininho, que é o que fecha, a etiqueta ia ficar aqui embaixo escondida. Então, o bolso que tem aquele plástico pequenininho é o que vai estar a etiqueta. E vai estar assim, ó, direito para fora e o bolso para cima. Prende todo mundo de novo e arredonda o que precisar arredondar, porque nós não tínhamos arredondado ainda. Então não vai nada nessa peça. O que vai estruturar essa peça é o próprio plástico. E a peça que vocês aprendam, vocês têm que aprender a utilizar aquela peça e transformar aquela peça útil para a tua clientela, né? Ou se você não tem clientela, se você faz só para você, para tua família, para o gosto da tua família, dos teus filhos, dos teus sobrinhos, para quem você vai dar. Você tem que aprender a pegar uma peça e ver o que ela pode ser útil para você. Para o viés, tão temido viés de todo mundo. Eu tenho um vídeo no meu antigo canal do YouTube, ensino como cortar tecido em viés. Como aqui eu arredondei, eu não vou fazer canto mitrado, o tecido tem que estar em viés. O que é o tecido em viés? Ele tem que ter esta maleabilidade. Quando o tecido é cortado em linha reta, deixa eu pegar nos meus lixinhos, ó. Ele não tem maleabilidade, ele é uma faixa cortada reta, ele não tem maleabilidade. Quando ele é cortado no viés, ele estica, ó. Tá vendo? Ele estica e volta, estica e volta. O cortado em linha reta não tem. Então, viés, cortar, quando a gente fala falso viés, é esses daqui, ó. Aqui não precisa ser cortado no viés. O viés é o 45 graus da fibra do teu tecido. É que eu sei que tem um monte de gente que tem pânico de colocar viés. Por que que eu engomo? Eu simplesmente já ponho o meu viés, como ele tá engomadinho, eu ponho ele na posição que ele tem que estar. O que eu tô fazendo? A parte aberta vai alinhar com a minha peça. Agora a gente só costurar com um pezinho de 1/4 de polegada. Deixa eu puxar meu zíper pra lá. E na parte do viés, vem vindo com calma, gente. Vai tirando os clipezinhos, sempre acertando aqui. E sempre mantendo aqui alinhadinho com o pé de máquina. Não tem erro, gente. Viés não tem erro. É só fazer com muita calma. Chegou perto da tua mão, anda mais um pouquinho e mantém alinhado. E você vai fazer isso toda a volta. Agora é a hora de tirar. O macete de viés, gente, é deixar tudo rente. Ó, não pode ter coisa sobrando, ele tem que estar rente ao viés ali. Esse é o macete do viés perfeito, é dar essa limpadinha. Sempre onde tem as emendinhas do viés tem aquela rebarbazinha. Aqui tem um excesso de plástico, ó. Tira tudo. Isso daqui que vai dar o viés perfeito de vocês na hora de desvirar. E notem que eu coloquei o viés pelo lado do forro. Por quê? Porque essa minha peça é plastificada, o lado de fora não é. Então, quando eu desvirar, daí eu consigo fazer ponto invisível. Vamos com ela toda refiladinha, nós vamos desvirar e ela vai desvirar certinho. Vai com calma, desvirando. Por isso que eu gosto de fazer com 6 centímetros e fazer duplo. E a hora que você for desvirar, a hora que eu faço com ponto invisível, o que que eu faço? Eu puxo a dobra bem na costurinha ali e vou fazer meu ponto invisível aqui, bem na costurinha. Tudo isso eu vou fazer na mão. Ponto invisível, por isso que eu não consigo rebater na máquina, gente. É a mesma coisa que eu não consigo usar o viés comprado. Pra mim tem que ser o viés feito, eu acho que fica muito mais bonito o viés, igual o forro e tudo mais. Gente, vamos ao fechamento desta bolsa. Elástico é o... O que vocês têm que entender desse elástico aqui? Aqui vai ser um elastiquinho, tipo aqueles elastiquinhos de amarrar cabelo. Se eu fizer o elastiquinho, eu ponho ele aqui e daí ele vai ficar uma coisinha que abraça. O elástico, ele tem que ser folgado, ó, ele tem que estar certinho na bolsa, não tô esticando ele. Eu não tô esticando ele tem que estar o tamanho da minha bolsinha aqui, do que vocês vão ver o tamanho da bolsa, se vocês estiverem fazendo maior ou menor,
ele tem que ser exatamente isso daqui, ó. Eu vou colocar ali e tem que ter mais ou menos uns 2 centímetros a mais, porque é o tanto que eu vou embutir ali. O tecido tem que ser pelo menos o dobro do tamanho desse elástico, para ele ficar bem engruvinhadinho, bonitinho. Então, pega, faz meio que a olho lá. Na verdade, a gente tem 26 centímetros, 40 vai ser um pouco, quase o dobro dos 26 centímetros, né? Deixa eu aproveitar. Aqui não precisa ser o tecido enviesado, mas como é o que eu tenho cortado aqui, não vou sair correndo cortar um outro agora, eu vou usar esse mesmo, tá? Pode ser, se sobrou um pedacinho do viés que vocês prepararam, pode ser. Se não, só uma faixazinha de 40 centímetros de tecido. Pela largura também do elástico que vocês tiverem. Se o elástico for muito mais fininho, vocês vão fazer o quê? Um tubo. Vão costurar e desvirar para encapar o elástico de vocês, mas ele tem que ser o dobro mais ou menos do elástico. Ok, dobrei pelo direito, né? Então eu vou deixar ele pelo lado avesso, pus direito com direito e vou passar uma costurinha na pontinha. Aqui no final eu vou costurar aqui esse pedacinho para me ajudar a desvirar. Só que eu vou aumentar o tamanho do meu ponto para ficar fácil de eu desmanchar depois. Porque eu vou desmanchar esse ponto depois. Então, ó, eu fiz um ponto bem grandão. Isso daqui é só para eu desvirar. Aqui eu fiz o ponto normal, aqui eu fiz um ponto bem grandão. E eu vou vir com o meu tirador de costura, uma peça que todo mundo precisa ter. É um cano, gente. Era um varãozinho de cortina, isso daqui antigamente, mas é um caninho. Claro que tem que ser um caninho que caiba no negócio de vocês, né? Procura um caninho... Vou fazer. Vocês vão abrir o tubinho de vocês ali e vão enfiar no caninho. Pode ser uma caneta Bic, gente. Tira a carga da caneta Bic, ó, propaganda da caneta Bic. Pode ser qualquer caneta. Tira a carga da caneta, eu acho que vai ter até que ser uma caneta, não sei se aqui, esse cano não tá... Não, ó. O que vocês vão fazer? Coloca no cano de vocês. Tá apertadinho esse cano aqui, ó. Lembra que a gente tinha feito uma costurinha grande ali no final? Então, com essa costurinha grande, vocês pegam qualquer coisa. Cadê meu ferrinho de desvirar? Eu tenho um ferrinho de desvirar aqui. Oi. Mas pode ser qualquer coisa que entre dentro desse caninho aqui. Agora pode ser uma agulha de crochê, de tricô, se for uma agulha sem ponta. Aqui é um ferrinho que eu tenho de desvirar mesmo. Vou colocar ali dentro do caninho, só um pouquinho. E vou começar a puxar pra cima meu tecidinho. Que tá tão justo que ele não quer sair. Dizer que não é toda artesã, não quer uma peça tão valiosa quanto ela. Gente, mete no caninho, tira uma coisinha pontuda, desvira lá, dá tudo certo. E aqui, lembra que a gente fez aquele ponto bem enorme? É super fácil da gente vir e desmanchar esse ponto. Porque a gente quer ele abertinho, né? Então eu só venho ali com o desmanchador de costura e desmancho pra desvirar aquela pontinha. Tem que estar costurado, senão eu não consigo colocar dentro do caninho e desvirar, ó. Já abri. Perfeito. Você vai fazer o alfinetinho e até chegar na pontinha do elástico. Esse tecido é 300 vezes maior, né? O dobro, né? Senão ele não estica, né? Ele tem que ser maior para daí poder esticar. Se você corta do tamanho do teu tecido, a hora que você vai esticar teu elástico, ele não estica. Vou colocar aqui a costurinha pro meio do elástico, vamos caprichar aqui, ó. A costura nós vamos colocar aqui no meio do elástico e vamos passar uma costurinha prendendo ali. Vamos lá. Eu vou costurar, dar retrocesso e costurar de novo, para prender bem esse meu elástico. E agora eu vou até o final. Agora eu tenho que me preocupar de fazer sair aqui a pontinha. E costurar também o centro da costura na pontinha do elástico ali. Não deixando ele escapar. Vejo se ele não tá torcido. E daí eu vou costurar essa outra pontinha. Elástico tem só 26, mas ele é elástico, ele aumenta. Aqui agora é o pulinho do gato do fechamento, né? Nós vamos fazer aqui no oposto.
no oposto da onde tem a etiqueta do lado de cá, nós aqui no meio, lembra que a gente não costurou ainda, né? A gente aqui no meio vai vir e vai costurar desta maneira. Duas pontas, vocês vão desvirar o viés de vocês, essa parte aqui, porque não tá feito ainda, que fica mais fácil. Se vocês quiserem dar acabamento aqui, senão vocês podiam só pôr o botãozinho tic-tac. Se vocês quiserem pôr 2 botõezinhos tic-tac, pode. Se for esse tipo de acabamento, desvira o viés, volta para aquela posição normal aqui. Acha o centro dessa peça. Vamos lá. Achar o centro da peça. É só dobrar, unir as partes curvas e fazer um piquezinho bem pequenininho ali para achar o centro. Então, eu sei que ali é o centro. Tá vendo? Naquele lugarzinho onde eu fiz o piquezinho. Pelo lado de cá, eu venho e vou pôr o meu elástico, as duas pontinhas, trazendo o tecido para não ficar o tecido engruvinhado ali, ó. Vou pôr as duas pontinhas ali e vou passar uma costura ali com vai e vem. Vai e vem, gente, é retrocesso, para quem não sabe. Vai e vem, Baby Abdala também significa retrocesso. Então, vamos lá. E a mesma coisa, nós temos que deixar isso daqui bem rente ali, ó. Tirar aquele excesso. Agora vocês vão fazer pontinho invisível, se vocês quiserem colocar, bater um pontinho caseado, quiserem fazer costura decorada, que fechem agora o viés como vocês gostam de fechar. Eu vou fechar com pontinho invisível, mas ó, ele vai ficar totalmente escondido ali, bem presinho, porque a gente deu milhões de retrocessos, né? Acho que o ponto invisível dá um charme, um detalhe a mais na peça, é um acabamento que você tá dando um especial, né? E daí o fechamento dela, ó. Aqui estão os 3 zíperzinhos. E ela, depois que você fechar com pontinho invisível, vai ficar... Gente, pera lá, né? Fiz bobagem de novo, gente. Essa alcinha aqui, gente, vocês têm que prender do lado de cá, ó. A etiqueta. Não, gente, vamos fazer direito, ó. Faz muito pouco material, gente. Se você não fizer tanta bobagem que nem eu, você faz ela rapidinho. Vamos lá, gente. Do lado da etiqueta, não do outro lado. Pra não fazer bobagem. Por favor, façam o que eu digo, não façam nunca o que eu faço. Gente, amanhã as minhas alunas vão estar tirando sarro de mim por conta de tanto erro. Acontece comigo, com todo mundo, e se disserem que não acontece, estão mentindo. Agora sim, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como... Agora sim, gente, ó, fechou. Não vai ter os clipes aqui, que daí eu consigo fechar, né? Fechou. Aqui também não vai ter os clipes, daí sim eu consigo abraçar a minha peça. Sem os clipes fica mais fácil, ela fica fechadinha. Não vai estar aparecendo isso daqui, que isso daqui vai estar com os clipes costuradinho ali, né? Ela vai ficar assim, ó. Uma pecinha muito lindinha. Espero que vocês façam. Ela realmente é uma peça muito útil, fácil de fazer, fácil de vender, porque é uma peça bem que dá para usar para um monte de coisa. Façam umas 3, 4 e coloquem coisas diferentes, coisas de manicure, coisas de primeiros socorros, coisas de maquiagem, para você mostrar para a cliente que é uma peça versátil. A cliente que olhar e ver a finalidade dela vai ter 1000 ideias e vai se identificar com alguma delas, né? Espero que gostem, façam, postem, me marquem, vou adorar ver a pecinha de vocês.